Havia sido uma longa semana, quando Pedro chegou em seu pequeno apartamento que alugava de um amigo de trabalho. Pedro andava ansioso nos últimos meses, pois as coisas pareciam muito rápidas em sua vida. Havia nele um sentimento de que não estava fazendo nada, que não estava aproveitando seu tempo, e essa ansiedade aumentava em seu peito. Principalmente às sextas-feiras, em que saía do trabalho e retornava para a solidão de seu apartamento minúsculo. A única felicidade de Pedro nessas semanas de apatia tinha sido um livro que seu amigo Júlio havia comentado que iria jogar fora, mas que Pedro se antecipou e pediu-lhe que lhe desse, pois há muito não parava para ler algumas coisas que não fossem uma simples legenda de redes sociais. Ao pegar o livro, havia pensado, quem sabe uma leitura sobre filosofia explicasse aquele vazio em seu peito. Agora ali estava ele, em casa, jogado no sofá, folheando aquele livro e de certa forma integrado com as ideias de solitude mencionadas naquelas páginas, enquanto secava a sua terceira garrafa de cerveja. A penumbra da noite misturava-se ao sono que caía como finas gotículas de orvalho, sendo impossível distinguir o real do doce sono dos ébrios. A mente inquieta e curiosa do rapaz absorvia as ideias e os pensamentos desses grandes pensadores, os quais agora se misturavam ao delírio e à sensatez, caminhando na terra em que tudo é possível e a vida faz mais sentido do que a crua realidade. À sua frente estavam Nietzsche e Epiteto, dois gigantes da filosofia, imbuídos de uma mística de sabedoria. Pedro jurava para si mesmo que lembrava deste sonho louco, de que os dois usavam vestidos brancos como algodão e seus cabelos emaranhados e barbas longas. Ao se aproximar da fogueira, Pedro sentia que parecia sorrir gentilmente, como se soubessem que o jovem necessitava do autoconhecimento. Nietzsche, com a sua expressão intensa e penetrante, foi o primeiro a começar a falar sobre solitude. Ao chegar próximo à fogueira, notou que os dois ilustres filósofos pareciam não poder vê-lo, ou apenas ignoravam sua presença. O filósofo das suspeitas iniciou a conversa dizendo: a solidão não deve ser vista como um fardo, mas sim como uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e a liberdade de pensamento. É no silêncio e na solidão que nossas mentes se desprendem das amarras do mundo exterior, permitindo que vossa verdadeira essência floresça. A solitude, ou a solidão inteligente, é essencial para uma vida significativa e feliz. Estar sozinho e se afastar da sociedade permite que uma pessoa se conheça melhor, descubra seus verdadeiros desejos e necessidades, e ao desenvolver sua própria visão de mundo. Epiteto interrompeu Nietzsche por um breve momento e acrescentou: exatamente. Veja a solitude como um meio de libertação, permitindo que nos afastemos das influências externas e abracemos nossas individualidades, pois acredito que aquelas que se permitem viver em solitude são capazes de descobrir o verdadeiro significado da essência e de alcançar uma sensação de realização e felicidade que não poderia ser encontrada em nenhum outro lugar. Após ouvir atentamente, Nietzsche advertiu: no entanto, Epiteto, devemos alertar que não devemos confundir solitude com o isolamento completo da sociedade. Eu vejo a necessidade de se afastar do mundo exterior e a necessidade de se relacionar com os outros. Eis que a solitude é fundamental para uma vida plena e feliz, permitindo que descubra e encontre o seu próprio caminho na vida. Epiteto, por sua vez, após ponderar o pensamento de Nietzsche, expressou uma visão mais serena sobre a solitude. Concordo contigo, e arrisco dizer que a solitude como uma ferramenta para a autorreflexão e o autoconhecimento. Acredito que ao se afastar do mundo exterior, poderíamos nos concentrar em nossos pensamentos e emoções, identificar nossos desejos e medos, e assim cultivar a sabedoria e a virtude, pois a solitude não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar a tranquilidade interior e a liberdade emocional. Além disso, a solitude nos permite exercitar nossa capacidade de sermos autossuficientes.
e que aqueles que se sentem confortáveis em estar sozinhos são menos propensos a serem escravizados pelas opiniões e os julgamentos dos outros. Enquanto os dois filósofos discutiam e compartilhavam suas perspectivas, Pedro absorvia cada palavra com intensidade. Sentia-se privilegiado por estar presente naquela conversa extraordinária. Era como se suas ideias e ensinamentos dos filósofos do passado ganhassem vida e ressoassem em sua mente e coração. A fogueira parecia agora estar quente como nunca, e Pedro começava a sentir um calor em seu rosto que parecia aumentar, embora não estivesse tão próximo dela. Momento em que acordou em um movimento reflexo, assustado, sem saber inicialmente onde estava, percebendo que já era dia e o sol entrava pela janela sobre seu rosto. Pedro, portanto, correu em busca de uma caneta antes que se esquecesse a conclusão que parecia ter sido idealizada, de acordo com o momento que vivia em sua vida. Entusiasmado, anotaram Nietzsche e Epiteto. Enfatizaram que a solitude não é um estado permanente, mas sim um equilíbrio entre a introspecção e a interação com o mundo. A solidão nos ensina a valorizar os momentos de conexão e companhia e a apreciar a beleza das relações humanas. Pedro percebera ter pessoas em sua vida era crucial para manter a saúde mental. Eis que somente podemos conhecer as nossas diferenças quando diante de outra pessoa. É preciso um ponto de comparação com o outro. Toda a nossa vida é construída do fato de que pessoas um pouco diferentes de nós completam nossa existência e evitam que manifestemos o nosso narcisismo em espelhar a nós mesmos. Que toda a construção ocidental gira em torno de ter outra pessoa em nossa vida e da complexa relação de intimidade que dela nasce. A solitude não é se afastar do mundo, é o oposto disso. Solitude é melhorar a percepção e a autoestima de si mesmo. É olhar para si e ser capaz de sentir-se bem sozinho, em momentos de pensamentos e introspecção. Desenvolver solitude exige gostar de si mesmo, aproveitar um momento de silêncio e recolocar os pensamentos no prazer de estar presente no que está fazendo. É aquela ida ao parque para ler e tomar um pouco de sol, sem a necessidade de estar cercado de pessoas. É a iniciativa de escolher uma receita para si e cozinhar com paixão e carinho, preparar a mesa, ter esse momento de tranquilidade com você mesmo. A solitude não deve ser confundida com solidão, pois a solidão é um sentimento de dependência emocional, uma frustração por desejar uma parceria e não poder tê-la. Sendo que a sua própria companhia torna-se insuficiente para preencher o vazio. É importante que cuidemos de nós mesmos, pois isso refletirá na forma como você percebe o mundo e como você reage a ele. A relação aqui deve ser de despreendimento no sentido de que não depender do outro para amar a si mesmo, mas de não ser presunçoso e arrogante de pensar que ninguém é bom o suficiente para estar ao seu lado. A solitude é entender a interdependência e a imprevisibilidade da vida, e aceitá-la como se seguisse uma correnteza de um rio que flui por caminhos inexplorados. Solitude é gostar de si mesmo, e gostando de si mesmo, estando presente em si, você consegue ser feliz, sem precisar do outro como razão de existência. O outro para você se torna um igual, alguém que está em sua vida para somar com você. Não há uma dependência emocional um do outro, pois você está bem consigo mesmo. Consegue manter os momentos de reflexão e introspecção, sendo feliz com a sua própria companhia, sendo que o outro acaba se tornando um parceiro, um companheiro que se completam, mas sem a dependência, de que o afastamento do outro torne a sua vida insuportável. Ficamos por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário logo abaixo se você gostou do vídeo. Maratone nossas playlists. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.